Veja, Tiago, eu acho que a grande questão, né, que eu elejo para pensar esse ponto é a seguinte: a classe existe, né? A classe está aí, ela está no cotidiano. Se a gente pensar o número de trabalhadores hoje e trabalhadoras que acordaram cedo, né, para trabalhar e que estão na luta, a massa de desempregados que compõe a classe trabalhadora, ela está aí. A classe trabalhadora existe. Agora a gente precisa, o nosso grande desafio é construir a consciência de classe, que essa classe existe, que ela pode se tornar força política. E como é que a burguesia conseguiu impedir, bloquear a formação e a compreensão? E vamos pegar a questão não só da educação, mas a gente poderia estender, mas acho que a educação nos oferece um campo muito interessante para essa reflexão, que é o processo de precarização do trabalho, né? E, consequentemente, da vida, ou seja, jornadas extensas, péssimas condições de vida, né? Instabilidade, ela permite que a classe simplesmente exista e que não se tome a sua existência para si, né? E quando a classe não faz isso, perde-se a identificação do que é deles e do que é nosso, porque a gente não tem um projeto que nos conduza, né? Vamos pensar num exemplo muito real, né? Que é algo que eu tenho acompanhado na dureza das companheiras, dos companheiros que vivem hoje, que constroem a escola pública. Contratos temporários, precários, né, com baixa remuneração, o que leva, então, esse trabalhador, essa trabalhadora a ter 2 a 3 turnos de trabalho. 2 a 3 turnos. Quando esse trabalhador, essa trabalhadora, recebe um sistema, uma apostila, que só vai faltar dizer quantas vezes ele vai respirar ou ela vai respirar por minuto, mas que diz o que ela tem que dizer, que ela tem que começar a aula dizendo bom dia, explicar qual é o objetivo da aula. Nossa aula de hoje vai ser sobre isso, o objetivo, e que estabelece as atividades dos alunos, ou seja, que ela ou ele não precisa mais planejar, que ela pode sair daquela sala, fechar a porta daquela sala e entrar na outra, sai né, do 7º ano e entra no primeiro ano do ensino médio sem ter que pensar o processo, porque ele simplesmente abre a apostila, né? Esse trabalhador e essa trabalhadora passa a se identificar com esse projeto de educação e ver como um projeto que permite, né, um mínimo de sobrevivência, porque permite que ela tenha 3 cargos, que ela tivesse que parar para pensar e planejar o seu trabalho, pensar no seu trabalho, ela não poderia ter 3 cargos. Ela não poderia ter 2 contratos, né? Não poderia ter um cargo e 2 contratos, enfim. Então, ela identifica, né, como tábua da salvação, né, um projeto burguês para a escola como algo necessário à sua vida. Com isso, abre a porteira, né? Com isso, passa uma série de elementos e uma série de formulações que vão sendo aceitas e que vão se adaptando, porque as pessoas não hoje estão sendo impedidas, né? Eh, a gente tem um processo hoje, então, né, de que o Lendo Evangelista chama de desintelectualização do trabalho docente, né? Esse trabalhador, não é que o trabalhador deixou de ser a trabalhadora, o trabalhador da educação deixou de ter a capacidade de pensar, mas ele vai sendo desarmado, seja pelo processo de formação precária, seja por a intensificação e precarização das condições de trabalho, ele passa a simplesmente ser um executor. Eu costumo dizer que o trabalho da professora, o trabalho do professor se assemelha, né, a um trabalho de um artesão. Ele tem a intenção, ela tem a intenção, sabe como vai começar, né? E vai conduzindo o processo a partir da própria dinâmica do processo, né? Por que ele se assemelha? Porque a base desse trabalho ele é científico, né? Mas uma ciência que se faz em aberto. Diferente de um trabalho prescrito de tipo industrial, né?
E o trabalhador, a trabalhadora, antes de entrar na unidade produtiva, ela já sabe exatamente o que vai fazer, o ritmo que vai trabalhar e sabe que aquele ritmo é dali para cima, né? Se a gente pensar em área de serviço, por exemplo, uma operadora de telemarketing, ela sabe qual é o tempo de atendimento, que ela tem que fazer um atendimento em tantos segundos, ela não pode ultrapassar aquele número de segundos, ela Ela tem sabe o roteirinho o das perguntas, das exatamente. respostas. Se vem pergunta de lá, ela já tem uma resposta ali, ela vai acessar o sistema, ou seja, ela não pensa o processo de trabalho. Isso é um trabalho que eu, né, qualifico como, não é um conceito, mas é uma metáfora para poder fazer algumas aproximações, um trabalho de tipo industrial, né? O que o trabalho docente, o que aconteceu então com esse processo de desintelectualização, é exatamente o reforço desses elementos de tipo industrial do trabalho, né? E a perda desses elementos do trabalho artesanal. Por que eu uso a ideia de um trabalho artesanal? Pela ideia da criação, né? Mas sempre reforçando que essa criação ela não se dá com um ato espontâneo de uma mente brilhante, não, ela se dá a partir de uma base científica, né? E que base científica é essa? É a teoria da educação, né, composta ali pela sociologia da educação, pela história da educação, mas também pelos elementos específicos da teoria pedagógica, né? Então, a gente, quando esse professor, essa professora tem um trabalho precarizado, intensificado, ela perde a referência do projeto, né? E ela passa a se adaptar. E vê, então, as respostas burguesas que vêm embaladas, né? Embaladas no sentido de impulsionadas ou mesmo enfeitadas, né, no pacote, né, como solução para os seus problemas, porque ela identifica como uma resposta. Ela fala assim: isso faz sentido, isso me permite trabalhar mais, ou isso é uma resposta que está no tempo presente, né? Então, vamos pegar um elemento aí da questão da contrarreforma do ensino médio, né? Eu sempre insisto, né? Nós não tivemos uma reforma do ensino médio, tivemos uma contrarreforma do ensino médio, né? E acho que disputar termos é uma disputa importante. Bom, dentro daquela nossa reflexão, né, de que não há emprego para todos e que a escola tem que formar para a empregabilidade, né, um dos elementos fundamentais que impulsionam, então, o processo de contra-reforma, a orientação pedagógica do processo de contra-reforma, é exatamente a adaptação a essa realidade, empreendedorismo, né? A ideia de projeto de vida, né? De colocar um menino ou menina para construir o seu sonho, né? Que bonito. E aí, mas qual é o sonho? É o sonho da terra arrasada. É um sonho de uma sociedade que não se pode sonhar, né? E se estabelece, então, uma contradição. Eu tenho que sonhar algo que eu não posso sonhar. Então, o que me resta é fazer processo de adaptação, né? Você estava comentando sobre a questão da precarização, eu achei curioso porque de alguma forma é como se a burguesia vai lá e causa a doença e depois oferece Sim, uma suposta cura, né? Então, ah, você está precarizado, está trabalhando horrores, tem 40 alunos em sala, mas então toma aqui a apostila pronta, toma aqui o slide pronto, toma aqui uma avaliação pronta, agora daqui a pouco uma correção com o IA pronta, e cada vez mais vai perdendo esse caráter de intelectual que é a característica do trabalho artesanal, como você estava chamando, né? sim. Mas eh, antes de tu desenvolver esse ponto, eu ainda queria te escutar, porque eu sei que há alguns setores que inclusive defendem, não, mas é isso mesmo, tem que se industrializar todos os setores, inclusive a educação. Por que que a educação tem essa particularidade? Por que que a gente tem que defender, não, o trabalho educacional, o trabalho do docente, ele tem que continuar artesão, digamos, artesanal, digamos Uhum. assim? Por que que isso é importante? Por que que a desintelectualização é um problema na educação? Quando a gente viu a desintelectualização acontecendo em todos os setores, Sim, têxtil, da sapataria, todos os setores em geral, que sim. passou do artesão para o Uhum. industrial, para o maquinário. Por que que na educação para nós é tão sensível, é tão problemático essa desintelectualização, além dos caráteres mais básicos, né? Porque, bom, um trabalho desintelectualizado, ele tem um menor salário, ele tem uma jornada mais extenuante, etc. Mas além desse aspecto mais imediato para o trabalhador, por que que, em geral, a educação corre um risco grande aqui? Eu diria que a grande questão é que nós não temos o aluno ou a aluna como objeto do nosso trabalho. O aluno e a aluna não é a nossa matéria-prima. O objeto do nosso trabalho é o conhecimento.
E é pelas mediações, e nosso trabalho basicamente se viabiliza pela mediação pedagógica. E essa mediação pedagógica, ela se dá no diálogo e numa construção permanente com os meninos e meninas, os adolescentes na escola. Ou seja, a base do nosso trabalho envolve um processo chamado interação, né? Então, a nossa aula, ela tem uma dimensão do imprevisível, ela tem uma dimensão do improvável, ela tem uma dimensão da dúvida, ela tem uma dimensão do diálogo, né? E aí eu gosto sempre assim, de ilustrar essa questão, vem aqui à mente, né, uma situação que ocorreu em sala de aula, né, numa turma de graduação, mas eu acho que ajuda a ilustrar, uma turma de 40 alunos, né, e tinha um aluno que ele sempre sentava ao fundo e eu via que ele tinha ali um grau de atenção, mas sempre assim, muito de boneco, cabeça baixa, muito escondido no fundo da sala de aula, né. E era ele que fazia as perguntas que muitas vezes me levavam a redirecionar a aula, ou seja, a aula tinha começado de um jeito, a minha expectativa era terminar de uma perspectiva, mas aquela pergunta me levava a trazer uma série de novos elementos e ganhava a turma, e mobilizava a turma, né. Então, esse diálogo, a preparação da professora e do professor para responder essas questões, né, para contextualizar o conhecimento na realidade. A realidade é muito dinâmica. A realidade ela é muito dinâmica. Então, os exemplos precisam a conexão entre o conhecimento sistematizado, né, na forma de conteúdo escolar com a realidade, ela precisa ganhar essa dinamicidade. E isso ela não vai ser operado pela máquina, né? Então, por isso que essa dimensão criativa, ela precisa. Então, o professor, a professora, precisa estar atento à dinâmica da realidade, mas também precisa ter uma boa formação cultural, né, se apropriar da produção artística, da literatura, do cinema, da música e saber como que, pela mediação, ela conecta, né, o conhecimento científico, né, numa linguagem artística à realidade dos alunos e alunas, né. E certamente, Tiago, ministrar uma aula, seja de história, de geografia lá na educação básica ou de língua portuguesa, aqui em Florianópolis ou lá em Juiz de Fora, onde eu resido, há muitos elementos comuns, mas há muitos elementos específicos. E se vai aqui também para a própria cidade, né, daqui para Florianópolis, na escola de uma região da ilha, de uma outra região da ilha, vai ser diferente, do continente talvez seja diferente, mas há muitos elementos comuns. Então, essa imprevisibilidade é que requer, porque ela se dá, porque o nosso trabalho é um trabalho de mediação que se dá pela interação com o aluno, e com o aluno ela precisa de ter capacidade de escuta, capacidade de diálogo, de formular, ouvir e falar, falar e ouvir. E nessa dinâmica não há como fazer Não há prescrições como fechadas. apostilar. Exatamente. Esse é um bom ponto, é um bom resumo, talvez. Escutando tu pensar, daria para sintetizar dizendo que, bom, a diferença de fazer sapatos e camisetas é que a gente está fazendo objetos, né? E aqui a gente está trabalhando com sujeitos, né? Isso, Então tem o aspecto do subjetivo que você está falando, do imprevisível, do aberto, do isso. diálogo, da escuta, da particularidade, da singularidade, né? E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima, tchau, tchau.